Olá, estamos iniciando a nossa aula 95, capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeito. Peço para vocês se inscreverem de forma que recebam um sinalzinho logo que a nossa aula suba para o YouTube. Bom, nesse capítulo de Sede Perfeitos, na aula anterior, nós concluímos que a busca da perfeição, ela passa pelo amor aos inimigos. Amar os inimigos é um sentido de perfeição que o homem pode alcançar. Mas o amar aos inimigos é muito pesado para nós, no sentido da nossa capacidade afetiva e de realizarmos esses sentimentos. Porque nós temos amor pela esposa, pelos maridos, pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos, pelos amigos, enfim, pelas pessoas que nós temos empatia também. E como poderíamos ter esse sentimento tão profundo, tão doce, por um inimigo, uma pessoa que nos prejudicou e nos fez mal? Então, Allan Kardec fez uma proposição. Ele transformou o amor aos inimigos no fazer aos homens tudo o que desejamos que eles nos façam. Ou façai aos homens, ou fazei aos homens tudo o que eles desejam que eles nos façam. Isso já consta, esse mandamento, no Velho Testamento, em Levítico 19, 18, e em Mateus 7,12. E acrescentou também, no caso dos inimigos, que previamente a amá-los, nós temos que perdoá-los. É um perdão incondicional, não é um perdão sob ressalvas, sob determinados critérios ou obrigações, deveres. É um perdão que nasce incondicionalmente. Isso também foi consubstanciado em Lucas 6,1, como tratai a todos os homens da mesma maneira que quererias que eles vos tratassem. Então, ficamos nesse ponto fundamental, quer dizer, o amor ao inimigo, dentro da doutrina espírita, equivale a tratar os outros como nós quereríamos que nos fôssemos tratados, ou então fazer aos outros aquilo que quereríamos que nos façam. Não é? Então ficamos nesse sentido, sem essa imposição de uma lei que para nós é difícil de cumprir, mas ficamos agora num sentido de maior liberalidade e flexibilidade para produzirmos o amor aos nossos inimigos, segundo esse critério, que é um critério proposto por Allan Kardec. Agora, fazer o bem aos que nos... amar os nossos... fazer ao próximo aquilo que nós queiramos que nos façam, ou fazer aos nossos inimigos aquilo que nós queiramos que nos façam, quer dizer, é um sentido de igualdade, não só com o próximo, como também aos inimigos. Esse princípio de igualdade consubstancia a equalização do nosso direito. O direito que eu quero para mim é o direito que eu quero para ele é o mesmo direito que eu quero para mim. O direito que eu quero ao meu adversário é o direito que eu quero para mim. Né? O sentimento de sucesso, de realização, de prosperidade que eu quero para ele é o mesmo que eu quero para mim. Então, essa igualdade faz do nosso direito pessoal o direito do próximo. Isso já consubstancia ou estabelece uma justiça. Então, essa justiça, nesse momento em que nós nos debruçamos sobre o próximo, essa justiça, ela, como toda justiça, ela cria uma obrigação de cumpri-la, ela cria o dever, que é o ponto aqui da perfeição também. Então, nós criamos, né, ou produzimos, ou realizamos, ou nos obrigamos a esse dever, não é isso? Enfim, então a caridade, no sentido mais elevado, em que agora a justiça está sendo feita pelo outro igual a nós, a caridade no sentido mais elevado e na sua significação é a essência da perfeição. Então, a caridade vai caminhando para a nossa perfectibilidade. Cada vez que nós vamos praticando mais a caridade, mais nós vamos ficando perfeitos
de acordo com a vontade de Deus. Porque a caridade é a soma, ela em si mesmo tem todas as virtudes, tem a beneficência, tem a indulgência, tem a paciência, tem a tolerância, tem a piedade, tem a misericórdia, tem tudo, e tem, sobretudo, o sentimento de amor. Portanto, eis aí a nossa posição em que sede perfeito, no final de tudo o que foi dito, é, como Allan Kardec registra, é a prática da caridade totalmente desinteressada. E, nesse sentido, nós fomos buscar no Livro dos Espíritos, na nossa edição da CELD, páginas 405, qual é a mais meritória de todas as virtudes? É a pergunta 893. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Resposta: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são sinais de progresso, todas, no caminho do bem. A virtude, todas as vezes que a resistência voluntária ao arrastamento dos maus, das más inclinações, quando nós resistimos a um tipo de impulso mal, enfim, já há uma virtude. Toda virtude é aquela que vai rejeitar o mal, já há uma virtude, não é isso? Mas a sublimidade das virtudes consiste no sacrifício dos interesses pessoais para o bem do próximo. Quer dizer, a quebra do egoísmo. Quer dizer, os interesses nossos, nós vamos trabalhar para o próximo, né? E às vezes até com renúncia, com abnegação e mais acentuadamente, mais agudamente com o sacrifício. Portanto, a mais meritória de todas as virtudes é que é baseada na caridade, e a caridade, como nós vimos, a mais desinteressada. Então, nós vamos caminhando mais ainda para consignar e registrar a caridade como a quintessência, a coisa mais pura de todas as virtudes. E daí, sendo a mais pura, nos aproxima da perfeição moral. Então, nós podemos registrar isso aqui nesse algoritmo, dizendo que já há virtude e sinal do progresso no caminho do bem, quando nós resistimos à prática das más tendências. Quando nós sacrificamos o nosso interesse pessoal, já há uma outra virtude maior, pelo bem do próximo e sem segunda intenção. Mas a maior das virtudes é justamente a caridade totalmente desinteressada. Que tal o algoritmo, né, que eu fiz? Eu gosto de trabalhar assim, sempre com algoritmo. Enfim, então nós estamos entendendo que a perfeição a caridade é o caminho da perfeição. Vamos estudar um pouco agora o ponto também da perfeição, o que é o dever propriamente dito e o que é a virtude. Ambos, dever e virtude, são caminhos ou são rotas para a perfeição, sabendo que a caridade é a essência de tudo. O princípio básico do dever e da virtude, ele está estabelecido, de uma forma geral, nas leis de Deus. Então, nós temos que estudar as leis de Deus para buscarmos a compreensão e a realização desses deveres ou dessas virtudes. Então, vamos à pergunta 614 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O que se deve entender por lei natural ou lei divina? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer e não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Portanto, a lei divina, na realidade, ela quando nós temos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e nos conduzimos compativelmente às leis de Deus, nós oferimos a felicidade. Quando nós nos afastamos ou violamos, nós acarretamos para nós o sofrimento e a infelicidade. Então,
eu fico pensando o seguinte: tem tanta gente falando sobre autoajuda, que vai dar conselho para ser feliz, que a felicidade é isso, a felicidade é aquilo. Meus alunos, é tão simples. As coisas simples e singelas, é nelas que está a verdade. Naquele discurso gongórico, barroco, cheio de adjetivos, adjetivos sobre adjetivos, coitado, o sujeito está escutando, não tem nenhum substantivo, vai só subindo conceitos, adjetivos, e o cara se perde, o ouvinte se perde, o espectador se perde. São essas palestras espíritas que vocês acompanham, que vocês nem sabem no final de um determinado momento que o palestrante está falando e o que ele está propondo, porque ele já se perdeu também nos seus adjetivos e na linguagem tão complexa e tão cheia desses círculos. Mas a felicidade é tão simples, por isso que eu posso até parar minha aula aqui. Felicidade é aproximar-se de Deus. Não tem outro remédio. Não tem autoajuda, não tem isso, não tem aquilo. Felicidade é ser compatível com as leis de Deus. Felicidade é praticar caridade, no sentido mais puro dela, que é realmente desejar ao próximo aquilo que desejamos a nós. É tão simples que eu estou pegando essas flores aqui e dizendo: por que as pessoas não falam essas coisas que já estão registradas, já estão transcritas? Aonde? No nosso Livro dos Espíritos, na própria doutrina espírita, nos próprios textos de Jesus, quando nós abrimos as suas metáforas. Então, era isso que eu devo fechar a aula de hoje, mas farei apenas um aditamento. A pergunta 615. A lei de Deus, essas leis divinas são eternas? Sim, ela é eterna e imutável, como o próprio Deus. A lei não muda. 616. Poderia Deus, numa certa época, prescrever ao homem algo que lhe proibisse na outra época? Resposta: Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis porque elas são imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral é fundamentada nas leis de Deus, que estabelece para todos a eternidade. Enfim, os homens vão adaptando as suas leis. No início desse século XX, nós não tínhamos nem leis trabalhistas. Né? Foi Getúlio Vargas que assinou a primeira carteira de trabalho. Então, como as coisas vão avançando, as mulheres não tinham nenhum direito. Né? Não podiam votar, não podiam abrir um negócio sem a permissão do marido, eram totalmente dependentes, só podiam fazer uma faculdade de belas artes ou de alguma coisa doméstica, não tinham direito a estudar um curso melhor, nem se formar, às vezes, como médicas, advogadas ou engenheiras. Era uma coisa incrível, terrível, mas essas leis nossas foram sendo modificadas e dando à mulher o devido valor na sua posição, não só como humana, mas na sua posição como no meio social, como uma mulher que trabalha e que tem o seu valor intrínseco ao seu esforço próprio. Então, essas modificações nós fechamos aqui dizendo que o universo ele é regido por leis materiais, que são as leis da natureza, física, química, etc., e pelas leis morais, que são os critérios do bem. E essas leis divinas são sempre eternas e imutáveis, porque são criações de Deus. Cabe ao homem, de fato, ajustar cada vez mais essas leis para que a sociedade se torne mais perfeita. Portanto, essa aula de hoje, eu ofereço a vocês essas flores e digo: a felicidade é muito simples. Sigam as leis de Deus, que nós vamos estudar aqui. Façam a caridade e vocês terão a consciência em paz e uma felicidade indizível, inefável, crescerá dentro de vocês, sem vocês até saberem por quê. É como um dia de sol, que o sol do meio-dia abre como um sorriso aberto de ponta a ponta dos lábios.
Que Deus nos abençoe. Até amanhã.